8 horas e 10 minutos, um balanço dos trabalhos desenvolvidos durante o ano para garantir direitos de lésbicas, gays, bissexuais, travestis, transexuais e transgêneros em Sergipe vai ser apresentado a órgãos do Estado e também da Prefeitura de Aracaju, além de outras entidades que trabalham com a população LGBT. Além do balanço, também serão discutidas possíveis ações que podem ser desenvolvidas, devem ser em 2020. Para nos antecipar ao tema, você percebe que o BG Manhã é sempre antenado nisso. Eu recebo aqui o promotor de justiça, doutor Francisco Lima Júnior, que já vai nos contar, inclusive, a respeito da função específica dessa comissão tão importante. Doutor Francisco, muito bem-vindo. Bom dia, querido. Tudo bem? Bom dia, Sérgio. Obrigado pelo convite. E a comissão, qual é o trabalho que ela realiza especificamente, doutor? Então, a comissão existe para prestar assessoria à Procuradoria-Geral e às demais promotorias do Estado na condução de procedimentos que envolvam a temática, também para fazer essa interlocução com o movimento, de captar demandas, aproximar o Ministério Público do movimento LGBT. E qual é o quadro atual dos direitos desta comunidade em nosso Estado hoje? Então, um paralelo nacional, né? Existe muito pouca produção legislativa nesse sentido, né? Os direitos que foram assegurados, casamento, adoção, vieram a partir de decisões judiciais, né? Que recentemente foram unificadas pelo Supremo Tribunal Federal. Então, aqui em Sergipe, a gente tem esse paralelo desses direitos garantidos judicialmente, mas ainda alguns relatos de LGBTfobia. Você acredita, doutor Francisco, que tem havido um avanço nesse sentido? Eu trabalho há muito tempo com jornalismo e percebo que esse tema está muito na pauta. A mídia tem discutido, vemos TVs, como agora estou te recebendo aqui exatamente para isso. Nós vemos rádios, internet, jornais. Há uma discussão mais ampla nesse sentido. Ou estou equivocado em relação a essa avaliação? Está certo, né? Em tempos mais antigos isso não era discutido, não era falado, né? Os poucos casos eram sempre voltado para o humor, uma forma caricata, mas não se discutiu. O problema não se tratava de informar. Né? E como a doutora Valdilene falou um pouquinho mais cedo, né? Só a informação vai quebrar o preconceito, vai afastar um pouquinho o machismo e vai garantir uma qualidade de vida, uma cidadania maior a toda a população. E você pode nos antecipar já sobre os resultados que serão apresentados logo mais, doutor? Então, eu vou te corrigir, porque a audiência foi na sexta-feira. Ah, foi na sexta? Foi na sexta. Ah, eu pensei que seria amanhã. Foi na sexta-feira. Então, nós fizemos um balanço do que aconteceu né, desde a criação da comissão. Certo. Fizemos alguns eventos, tanto para o público interno do Ministério Público, público externo. Recentemente, levamos todos os alunos do curso de formação de oficiais e de praças da Polícia Militar para o MP, para discutir, para informar, explicar o que é orientação sexual, o que é identidade de gênero, né, que não se tratam de escolhas e que são cidadãos como outros quaisquer que merecem ter os direitos assegurados. E as práticas discriminatórias, elas são crime? Eu observo uma certa morosidade e, ao mesmo tempo, eu diria até uma expressão mais popular, uma moleza com relação às leis. Elas são frágeis. Isso. Não deveria se mudar isso? Uma coisa mais forte que você vê, acontece tal coisa, dali a pouquinho o cara está solto, e, enfim, ele não fica preso. Né? Isso. Em relação à LGBTfobia, esse ano o Supremo Tribunal Federal, em um julgamento, equiparou as condutas discriminatórias ao crime de racismo. Né? Até então não existia nenhuma forma de proteção para essas práticas criminosas. Então, estamos engatinhando ainda, né? Ainda não existe uma estatística, não existem muitos registros. Muitas vezes a pessoa é vítima daquela LGBTfobia e não procura as autoridades. Né? Existem casos mais graves, como recentemente na Bahia, né? Um rapaz levou 4 tiros por uma manifestação pública de afeto em relação a outro rapaz. Né? Então, o desrespeito ao nome social, a piadinha, muitas vezes isso não chega até as autoridades e não é objeto de apuração. A gente deveria, então, mudar isso tudo, né, doutor? Porque, para fechar, você falou, eu venho de um período, de um passado tenebroso, obscuro com relação... É muito importante a gente entender, porque a gente fala de muita coisa e muitas das vezes a gente se esquece dos avanços que nós conquistamos. O que deveria acontecer exatamente para a gente mudar isso tudo? Você citou a doutora Valdilene. Vem da base, doutora? Vem da base. Bem da infância, você ter esses exemplos de respeito acima de tudo, à diversidade? Exatamente. É função da família, é função da escola, é função do Estado levar essa mensagem. O ser humano é diverso, as pessoas são diferentes, ninguém vai ser igual a ninguém, mas todos merecem respeito.
Então, conte conosco, parabéns pelo trabalho. Muito obrigado. E que nós tenhamos sempre essa conscientização e que nós possamos abrir espaços como esse para a gente discutir essa questão da diversidade e, acima de tudo, do respeito. É importantíssimo. Doutor Francisco, parabéns, obrigado. Bom dia. E um ótimo dia, uma boa semana. Obrigado. Minha gente.